Bom, pessoal, bom dia a todos. Já estamos no ar. Como você sabe, vamos fazer a nossa conexão internacional lá com o LinkedIn, no live stream. Só um minutinho. Pronto. Agora ele faz um delay, tem um delay agora até chegar lá. Tá pegando a ponte aérea em Indaiatuba, LinkedIn, para a gente falar um pouco sobre os temas que pegaram fogo na semana, ulularam, como dizem alguns. Então, atenção, estamos a 1 minuto e 36 ao vivo, mas não ao vivo, né? No Zoom. Deixa eu ver se aconteceu alguma coisa aqui. Normalmente não acontece nada de extraordinário. Então, deixa eu ver a integração como é que tá. Eu atualizei o antivírus, eles falaram, não, agora você vai ser zero bala. E tá levando uma canseira. Pronto, agora já estamos ao vivo e a cores. Ah, olá, pessoal. Bom dia. Agora estamos ao vivo direto. Eu estava no Zoom, então nós temos a gravação do Zoom e a transmissão ao vivo pelo LinkedIn. Então, agora estamos ao vivo também no LinkedIn, aqui com o chat ao lado. A Simone já está no ar. Bom dia, Simone. Seja bem-vinda. Obrigado por prestigiar esse momento. E deixa eu dar mais um clique aqui para entrarmos também lá na transmissão. Edenilson, Felipe, bom dia. É, então estamos, ok. Agora, organizado. Gente, não faça esse negócio não, viu? Porque você tem que estar sem som nos todas as outras plataformas, para não te atrapalhar. Enfim. Bom, gente, tem um monte de assunto, né? A gente tem que selecionar sempre o mais quente da semana, né? Aquele que está mais fresco. Tem muito assunto. Deixa eu só fazer isso aqui. Vou centralizar o Jorge. Opa, não passei muito. Aqui a gente faz ao vivo. Bom, gente, o que que nós temos? A pergunta campeã. A pergunta campeã. A gente tem o projeto da reforma tributária, né? E vários subprojetos. Um deles é a nota de serviço, adequação à reforma, que vai ter o MAN, vai ter a nota de débito e crédito, vai ter os eventos, teremos os eventos de serviços. E talvez a nota fiscal de serviços tomados à importação, né? E a nota fiscal de serviços tomados. E não sei ainda dizer para você, e não discutimos o cancelamento de serviço. É tipo assim, você trabalhou na obra lá, na obra não, né? Você fez uma instalação elétrica e aí a pessoa que contratou não concordou, não quer pagar, você vai lá e desfaz o serviço. A mesma coisa deve ser essa nota de serviço que eles estão falando aí, esse evento, né, de cancelamento. Bom, e além desse projeto, nós temos o normal, que é o do IBS estadual, que teve reunião lá em Porto Alegre há 2 semanas, e deve sair aí agora algumas novidades, né? O portal do Comitê Gestor e a cartilha da nota de débito e crédito e eventos. Está sendo melhor. O problema que era para ser publicado até nesta semana, mas parece que deu tilt. Quem é da minha geração sabe que é isso. Deu tilt lá no portal, então vai sair em breve. No início de novembro deve sair, né? Então, e o outro projeto é da CBS, que agora esporadicamente a gente tem uma reunião ou outra, eles estão publicando aí um monte de documentação, vídeos, tal. Basicamente isso. Ah, mas em blockchain, sim, temos o cashback, temos o split payment. Esses dois
estão sendo trabalhados lá com Febraban e uma série de empresas que atuam no setor, né? Telecom. Há uma questão importante, né? Porque, por exemplo, o setor de telecom não quer fazer, não quer não, né? Dificuldade para colocar o cashback no documento fiscal, porque tem baita desenvolvimento no RP para devolver R$ 2, né? 2,50, 1,50 é a devolução do cashback que eles tanto propalam. Porque o cashback, caso você não saiba, é destinado às famílias de baixa renda, cuja conta de energia, você sabe, né? Então, quanto paga uma população de baixa renda? É muito pouco. E o imposto disso é muito pouco. É mais fácil o governo falar, ó, baixa renda não vai pagar energia elétrica. Pô, né? Seria mais interessante, né? Ele quer que devolva R$ 2, 20 centavos. É isso, né? Porque o Estado, o IBS vai ser uma redução de 80% no imposto, a 20% e o governo 100%. É 80%. Tá? Então é isso, tá? Aí tem a pergunta campeã que é sobre RPA. Puxa vida, como vai fazer o autônomo que emite RPA? Ele vai emitir nota, gente. Oi, ele vai emitir nota. Ah, mas ele não tem inscrição, não sei. Isso não cabe mais essa pergunta. A gente está no estágio que você já passou disso. Como empresa, você contrata um autônomo. Ele vai gerar crédito se ele emitir a nota. Se ele emitir RPA, não tem crédito. Então, ele tem que emitir nota para a sua empresa tomar crédito, para o seu cliente tomar crédito. Então, esquece essa história de, ah, mas é muito difícil. Não tem nada de difícil. Abrir uma empresa hoje, menos de uma semana você abre. No caso, ele, né? Então, e essa questão vai ao encontro da outra, que também essa tem muita discussão também, que é a do MEI. O MEI hoje, na venda para pessoa física, não emite nota. Você sabe disso? Tanto que na internet, se você comprar algum produto no e-commerce, ele não vai emitir nota, vai emitir um recibo. E ele está amparado pela lei. Ponto final. Quanto a DAS, não sai? DCE eletrônica, está no desenvolvimento do Paraná. Te diz alguma coisa? Você que atua com o Paraná e teve problema essa semana? Mas vamos deixar para do lado. Então, o MEI também é a mesma coisa. Você contrata, você compra produtos do MEI ou serviços? Então, este já emite para pessoa jurídica, mas para pessoa física ele não emite nota e ele vai emitir nota para pessoa física também, tá? Então, veja que, e aí eu tenho que falar para vocês sobre a necessidade de dormir. Na minha época, o professor falava que era para dormir com o dicionário embaixo do travesseiro, né? Dormir com o celular embaixo do travesseiro não é bom, por conta de um monte de problema com as eh, energias que saem do celular. Então, tem que decorar, tem que estudar o regulamento. Ah, o que que é o artigo primeiro, artigo segundo, artigo terceiro, artigo quarto, quinto, sexto, para poder dominar esse assunto, porque essa é a praia. Eu lembro quando eu criei o Portal Espere Brasil, eu tinha receio de colocar uma pergunta, um questionamento ou uma resposta. Eu nunca coloquei pergunta, mas coloquei respostas, né? E mesmo quando eu coloco, deixa eu ver qual é a legislação, deixa eu ver a referência que eu estou citando, eu tinha essa preocupação para não passar uma informação errada. Nem falava em fake news em 2008, né? Hoje as pessoas perguntam assim, menor, sem a menor dificuldade, sabe? Perguntas que depois contra. Meu professor de Direito Civil, o professor Jorge Scartesini Flacker, lá na FMU, ele falava, olha, para fazer pergunta na minha classe, na minha aula, tem que estudar, porque se fizer pergunta, ele não falava outro termo que eu não lembro, mas se fizer pergunta besta, toma um ponto a menos na prova, na média. Olha o medão que a turma ficava, vai, estuda aí, ele pergunta aí. E na prova ele dava com consulta, olha que coisa linda, né?
com consulta ao Código Civil. Você se ferrava, você não prestou atenção na aula dele e dançou. Então, e aí eu vejo essas perguntas aqui que, pelo amor de Deus, né? A gente está falando de crédito, a empresa, todas as empresas vão querer tomar crédito. Então, se você tem operações, e aí é a grande dica, né? Se você tem operações na sua companhia que não geram crédito, que não emite documento fiscal, em conta de contas, né? Corre atrás. Monte o processo. Não é esperar acontecer. Olha, eu tenho uma operação com a empresa X, a gente faz um encontro de contas. Ah, o que é realmente esse encontro de contas? Ah, ele presta serviço e eu dou tanto em mercadoria, eu dou tanto em cortesias, enfim. Isso é encontro de contas. Não vai caber mais. Ah, mas eu consigo. Quem está sendo burlado é a empresa, porque a empresa não vai tomar crédito disso. Esse é o foco, tá? É, nós temos bonificação. Bonificação está normatizada, não tem dificuldade nenhuma. É ela que vai, ela vai ser tratada do jeito que a legislação prevê. Se for dentro da própria nota fiscal, é, tem que ser o mesmo produto, tá? Ah, vou dar bonificação, estou vendendo cerveja e vou dar bonificação de, sei lá, uísque. Não vai ter, né? Não vai ter. Cuidado. Ah, mas isso a gente já faz hoje. Tá bom, você faz hoje, mas não vai fazer a hora que o fisco estiver olhando essas operações mais. Ele já olha, tá? Ele já olha. Estou procurando aqui um exemplo legal de patrocínio, né? Então, eu fiz um evento, eu não, né? Ah, participei de um evento dia desses e a empresa tinha lá vários patrocinadores. Você vê no site da Confeb vários patrocinadores. Tem que emitir nota, gente. Oi? Você recebeu um valor em dinheiro de uma empresa X que quer ser patrocinadora, vai botar o logo dela, vai ter um trabalho no evento. Emissão de nota, patrocínio. Ah, mas eu não tenho código de atividade de patrocínio. Então, aí esse é outro problema. Em que mundo você atua? Só na consultoria? Não, eu posso fazer eventos, né? Então, você vai fazer eventos, você vai é, oferecer para patrocinadores, então você tem que corrigir o seu código de atividade. Corrigir não, acrescentar. Você percebe que quando a gente começa a esmiuçar detalhadamente a operação da companhia, lembra do termo chamado mapa de operações, mapa da reforma tributária? É isso. Existem operações, existem processos que passam ao largo da área fiscal. O pessoal de marketing que organiza, não estou nem aí. Não, bota todo mundo na sala, vamos conversar sobre isso. Temos um evento, vamos oferecer esse evento, teremos patrocinadores, preciso dessa atividade. Ponto final. Senão não tem patrocinador. Ah, não, a gente emite uma nota de qualquer coisa, não tem nota de qualquer coisa. É compliance. Lembra aquele papo de compliance que eu falava em 2007? Meu primeiro evento da Confeb, gente. O tema que eu coloquei, eu tenho a apresentação aqui ainda. Compliance. Então, esquece essa história de qualquer coisa, tá? É, que nós podemos falar também. Aluguel, você já sabe, vai ter nota fiscal de locação. A nota não será essa, quer dizer, vai ser a nota fiscal de serviço nacional, ela precisa sofrer um ajuste. Porque lembra, a reforma tributária trouxe o quê? Está lá na lei complementar. A CIB, ou o CIB, né? O Cadastro de Imóveis do Brasil, brasileiro. Então, se eu fizer um aluguel, eu tenho que citar o CIB daquele imóvel. Mas o problema é que tem imóveis que tem mais de um dono. São duas notas por dono. Então, a ferramenta, a nota, a emissão de nota, tem que prever que vai emitir uma nota com 50% do valor e o outro com 50% do valor. É por isso que não está pronto ainda, gente, tá? Isso é um exemplo, tá?
Tem mais algum item interessante aqui que a gente colheu na semana? Tem entrega simbólica, depois corrige. Sabe aquela coisa do arquivo do SPED no início? Ah, entrega aí para atender o prazo, depois você corrige. Esquece isso, gente. Não tem mais, não cabe. No mundo da conformidade fiscal, da conformidade tributária, não vale a pena. Ah, mas a multa é pequena e eu estou atrapalhado aqui com. Então, evite acontecer. Antecipe-se. Prepare-se. Põe um robô para gerar os arquivos. Tem empresa, vou dar o exemplo, mas não vou citar o nome, tá? A empresa tinha 8 pessoas para gerar o SPED, validar, assinar e enviar. 8 pessoas. Eram 1.700 SPEDs, filiais, né? Aí colocou-se um robô. De 8 dias passou a 8 horas. Mole. SPED, só para gerar, hein? Eu lembro uma vez que uma automotiva pediu ajuda para poder gerar o SPED contábil. Isso lá atrás, bem lá atrás. E aí a gente tinha que fazer um trabalho grande em cima desse arquivo, recuperar dados. E aí eu falei, olha, você vai levar aí um período X, a gente precisa começar o projeto agora, ou na próxima semana, melhor dizendo, para poder chegar a tempo antes da entrega do SPED contábil. Então eu preciso disso aprovado em uma semana. Ele falou, então esquece. Porque só para aprovar a sua proposta vão levar 3 meses. Olha que coisa absurda, gente. E aí as empresas falam que o SPED é complexo, que a legislação brasileira é complexa. Para aprovar uma proposta, 3 meses. Então, existe esse cenário aí de preocupação. Eu estou falando isso, eu citei os arquivos para falar para você que automação é a palavra da vez para cenário SPED. Em cenário SPED, né, que deu, e o novo você bota o time para tratar o novo. E no cenário de automação, hoje se fala muito em agente de automação, o APA, né? Agente de processamento e de automação, ou agente que Process Automation, porque ele faz toda a atividade. É impressionante. Ele usa LLM, IA, ou IA, vamos falar IA assim, generativa, tem um cabedal aí de ferramentas que hoje estão à disposição das empresas para tratar esse tema. Estou com 11 minutos e 20, então agora eu tenho que pular o assunto para cobrança da API. Você que tem grandes volumes de informações, fique atento, porque no PL 108 está previsto lá, a pedido da Receita foi colocado a possibilidade do SERPRO cobrar pela API. Cobrar como? Hoje ele já cobra do contador, né? Grandes volumes. Empresas que faturam aí milhões de notas, energia elétrica, telecom, água, gás, que vão emitir muitas notas, por exemplo, marketplace, eles têm lá a opção de poder cobrar pelo uso da API, o volume de dados transitado, tá bom? Então fique ligado. Agora vamos falar do assunto da nossa live que eu fiz terça-feira com a minha sócia Gisleise Nogueira, paulista, a mais paulista das avenidas. Essa frase eu sempre gostei quando era criança. Acho que era na Jovem Pan que falava. O que que acontece? Foi colocado lá o campinho de, é, eu vamos ver se eu consigo publicar aqui para vocês. Previsão de entrega, previsão de entrega, basicamente isso, né? Agora, se você está faturando e você tem a previsão de entrega, você coloca lá, olha, vou entregar no dia. Faturei no dia 10 e vou entregar no dia 20. Algum problema nisso? Nenhum problema nisso, né? Tranquilo. É, Isso já acontece. Agora,
O faturamento é no dia 5 e você está fazendo esse faturamento para entregar dentro do mês, não tem problema nenhum. Porém, porém, se você está fazendo um faturamento no dia 25, qual é a previsão de entrega do faturamento de 5 na operação da sua empresa? Vai lá na logística e pergunta para eles. Tem algum faturamento que vai virar o mês? Ele vai dizer, olha, eu tenho aqui entrega para o Mato Grosso. Vai chegar lá em janeiro, ou vai chegar lá digamos que esteja faturando em novembro, vai chegar em dezembro. Por quê? E aí é o porquê. Quando chegar, você vai mandar o evento informando que aquela sua previsão foi corrigida, ok? Então, olha, aquela minha previsão de entrega dentro do mês X não vai acontecer. Vai acontecer agora só aconteceu no dia 10 do mês seguinte, ou no dia 2. Maravilha. E agora, como é que faz? O que que você vai precisar fazer? Você corrigiu o evento, porque a sua entrega aconteceu lá no mês seguinte. E o que diz a legislação? A legislação diz que se que o fato gerador é o quê? O fato gerador é o fornecimento. Se o fornecimento não aconteceu dentro do mês do faturamento, você vai lá e corrige, né? Olha, a entrega aconteceu no mês seguinte. O que que aconteceu então? Se você está dizendo que o fornecimento aconteceu, isso quer dizer que você precisa corrigir agora a competência, correto? Estou certo ou não? É isso aí. Vamos corrigir a competência do período? E como que se corrige? Aí você tem uma tag, tem que emitir um evento dizendo mudança de competência. Então, está aqui, a gente já tem essa informação na nota técnica 2025.0021.30. Mudou a competência? Isso significa que o imposto daquela operação, cujo faturamento aconteceu, esse imposto vai ser pago em janeiro. Se vai ser pago em janeiro, como é que fica a história do seu cliente? Meu amigo, você só vai tomar crédito em janeiro. Se ele não foi avisado, ele vai ficar uma fera. Tá bom ou tá ruim? Eu estou printando aqui, que eu esqueci de colocar um item importante que eu vou projetar aí para vocês. É, pronto, está aqui. E aí, se ele não está sabendo, ele está contando com esse crédito. Lembra que eu falei para vocês que todo mundo vai querer o crédito? Todo mundo vai querer o crédito. E agora, como é que faz? Qual é a correção disso? Você precisa primeiro, mudar o período de faturamento, negociar com seu fornecedor. Se você trabalha com make to order, tem que negociar lead time de produção. Ixi, vai lá falar para a produção que, olha, agora a gente precisa repensar a produção, porque não vai dar tempo de entregar dentro do mês, dá para antecipar? Ele vai falar que precisa de mais gente, uma série de coisas, né? Eu vou mostrar para vocês, até para a gente, que a gente está com tempo curto hoje. Tá bom? Vamos ver se eu consigo compartilhar. Agora sim. Pá. Mas eu tenho uma novidade sobre essa história. Você sabe quem que pediu isso? Você sabe? O jurídico de algumas empresas. É, por quê? Que novidade é essa, Jorge? Pronto, tá aqui, ó. Pronto. Está todo mundo vendo essa tela? Eu acredito que sim. Opa. Então, aqui é o evento de atualização. Eu estou já na tela do evento de atualização, mas vamos voltar aqui.
Então você tem aqui o B10.0, que é a data de previsão de entrega. Não tem nenhuma dificuldade aqui, tá? E aí eu estou lembrando para você que o fato gerador é o fornecimento. Ah, mas lá embaixo está falando que se o pagamento ocorrer. Esquece isso. Esquece a exceção. Estou falando do básico, do dia a dia da sua empresa. Então, o que que acontece? Está todo mundo vendo essa tela? Estou estranhando. Espera aí, pessoal. Vamos lá. É, não tá projetando, né? Vamos lá, vamos fechar de novo. E esse azul. Pronto, de novo. Screen, documento, screen. Não entra, olha que interessante. Eis um gap. Tá aqui. Vamos lá. Share. Bom, o que que acontece nesse processo, gente, que eu quero mostrar para vocês? Aqui é só o exemplo que eu comentei com vocês do deslocamento do faturamento. E aí você vai jogar para o mês seguinte, avisar o fisco no evento que houve alteração da data de entrega e mudar a competência. Isso quer dizer que todo aquele faturamento que a área de vendas correu para faturar, alguns até faturam sem pedido, a gente sabe disso, né? Depois cancelam. Ah, olha só, lembrei desse detalhe. Você sabe, já volto aqui. Você sabe que o PL 108 está lá com a previsão de multa de 66% quando houver cancelamento de nota. E aí o que acontece? Né? Nessa briga de bater meta para ir para a Copa, ano que vem tem Copa, tá? Eu vivi isso com a área comercial no meu cangote aqui, querendo faturar a rodo, a torto e a direito, e eu bloqueando, né? Eu falo isso porque eles pediram meu pescoço, né, na época, mas não deu certo. Então, e aí faturava um monte, não tinha pedido, aí o cliente rejeitava e cancelava tudo. Era um horror. Então, hoje eu acho que diminuiu isso, né? Mas o importante que eu quero citar para vocês, em relação a esse registro de ajuste de competência UB 112, aí ele fala que a obrigatoriedade ou vedação do preenchimento deste grupo está condicionada ao indicador INDE ajuste compete da tabela de CST do IBS. Ok. Aí você vai lá na tabela do IBS, está lá o 811 que está prevendo isso e trazendo inclusive o artigo 45 para cada período de apuração, o contribuinte deverá apurar separadamente o saldo do IBS e da CBS, que corresponderá à diferença entre valores. O contribuinte poderá realizar ajustes positivos ou negativos do saldo apurado na forma que é a nota de débito e crédito. Bom, mas o que é importante sobre essa questão aqui, ó, não é obrigatório. No evento do mapa eu falei isso, não é obrigatório. Alguém me perguntou, eu falei, tudo bem, não é. Mas, por que que eu pedi para chamar o jurídico e o comércio e o financeiro? Financeiro, tá ouvindo aí? E jurídico, olha só. Você está faturando no mês de novembro, a entrega está acontecendo no mês de dezembro, pela lei complementar, a tributação, o débito deveria ser em dezembro, mas você, a sua empresa, a sua área está pagando imposto antecipado para o fisco, porque ao considerar o fato gerador a emissão, você está antecipando o pagamento do imposto.
Como, Jorge? É isso. Fato gerador é o fornecimento. O fornecimento é no mês seguinte? Ah, então vamos fazer esse movimento aqui de mudar a competência. Quanto que isso representa em termos de antecipação de pagamento? Esse é o número que você tem que correr atrás. Lembrem, a reforma tributária mudou tudo, né? Inclusive o caixa, o fluxo de caixa. E agora você tem esse fôlego. Olha, eu vou faturar no final do mês, mas vai ser entregue tudo no mês seguinte. Então eu vou deslocar a competência porque eu não quero pagar nada no mês seguinte. E aí você tem que negociar com o seu cliente. Tecnicamente, operacionalmente, nas empresas que eu trabalhei, o comercial era rei, ele mandava. Mas na época não tinha essa história do compliance. Agora tem, né? Então o jurídico, junto com o financeiro, hão de se abraçar e falar: olha, agora então vamos corrigir isso. Porque esse é o fôlego que a empresa precisa. E aí, como que você vai negociar com o cliente? Dá mais prazo de vencimento do título? Porque ele quer o crédito. Ah, mas então ele não pode lançar o pedido de faturamento em cima da hora, ou seja, no final do mês. Ele tem que me dar o pedido até o dia 15 para dar tempo. Então, entenderam os processos? Isso precisa ser negociado. Então, resumindo, não é obrigatório, mas isso mexe com o financeiro da companhia. E se mexe com o financeiro da companhia, você ainda não subiu essa discussão aí na empresa? Corre atrás, hein, gente? Corre atrás, porque é melhor que você leve o problema do que alguém de fora falar: poxa, olha só, ninguém nunca me disse isso, tá bom? Deixa eu sair daqui, porque senão eu fico preso. É, ok. Então, gente, esse é o detalhe que eu estava falando para vocês, que agora você tem que correr atrás dessa história. Vou colocar o link aqui daqui a pouco, eu não consigo mexer agora aqui, que é sofrível. Eu vou colocar o link para você assistir, botar o financeiro para assistir da live que nós fizemos na terça-feira. É, e se você tiver alguma questão, a Simone está dizendo que agora ela ficou confusa. Simone, não é obrigatório mesmo, mas a sua operação vai ter que dizer se ela vai querer colocar em funcionamento esse cenário. Porque você vai pagar imposto antecipadamente. Isso representa, para algumas empresas, 30% do faturamento mensal, a última semana do mês, que vira para o mês seguinte. Basicamente é isso. Aí, se eu não fizer nada, se você não fizer nada, o sistema do fisco vai considerar que a data de saída é a data de emissão, como acontece hoje, como vocês fazem hoje no faturamento. Então, por isso que eu falei, chama o jurídico, chama o financeiro, vocês precisam discutir o que é melhor para o financeiro ou para o comercial. A escolha é tua. O fisco não vai colocar. Qual é o fisco que vai colocar isso em obrigatoriedade? Nenhum, porque ele está gostando, está recebendo, vai receber antecipadamente, tá bom? Sem problemas. Entendemos esse cenário, então eu estava falando para vocês, eu vou colocar aqui daqui a pouco o link da live que fizemos na terça. Aqui, só que lá eu não falava desse detalhe, né, da obrigatoriedade do envolvimento do financeiro e do jurídico. Eles se complementam, tá? Então é isso, gente. 35, passei 5 minutos. O nosso encontro aqui é muito rápido para poder garantir o seu almoço aí em casa ou na empresa, com os amigos, com o financeiro e o jurídico. Olha, um tema bom para você conversar hoje lá com o financeiro. Pessoal, obrigado. Bom final de semana. Semana que vem estaremos em Alphaville para um evento em company sobre reforma tributária. Depois eu conto como foi para vocês, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Finish.